Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou falar aqui um pouquinho sobre o projeto, né? Que eu e a Eugênia está participando, do professor Felipe Santini, e na cadeira de Máquinas Térmicas 2. Nosso plano de disciplina, o de hoje, é a introdução às máquinas térmicas no micro e na mini geração distribuída. Então a gente vai entender um pouquinho inicialmente essa micro e mini geração distribuída, né? A gente precisa entender como essa geração é feita, né? E definir como ela é definida como fonte de energia elétrica. Então aqui a gente está completando a disciplina de Máquinas Térmicas 2, né? Professor Felipe Santini, na Universidade Rural de Pernambuco, no Cabo Santo Agostinho. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre a introdução, conceito, as máquinas, motores de Otto, diesel, turbina gás, motores leite, ciclo Rankine, enfim, algumas tecnologias, algumas atualidades, perspectiva de futuro. Vamos ver um pouquinho, né? Resumo, né? No começo logo, a gente sabe que a geração distribuída ela já existe há um tempo. Talvez a gente não tenha tanto conhecimento assim, mas a gente consegue ver que isso está acontecendo. Mais ou menos a partir de 2012, né? Para ser mais exata, isso pegou a frente, né? E ela foi, sendo uma rede que não diretamente, mas foi aumentando ao longo do tempo, né? Então, realmente a gente vê o que cresceu, né? Nas questões de geração própria de energia, né? E hoje em dia que a gente vê isso enlarguecer mais ainda com essa parte de energia solar. Acho que é a parte que a gente consegue ver que pessoas já vendem energia, tem a sua própria geração de energia, já redistribui, né? Então é legal que isso acontece, né? Significa que a geração de fluido ela pode ocorrer com diversas fontes de energia sustentável, né? Então, hoje no nosso país, ela é uma legislação vigente, ela traz uma geração proveniente de fontes só de energia sustentáveis ou de fontes aditivas, renováveis, ou eu posso mesmo instalar um gerador lá, por exemplo, carro óleo a diesel, conectar o meu sistema. Então, já é uma micro ou mini geração. Então, você pode chamar a geração distribuída, né, dependendo da análise, né, e da perspectiva em questão. As fontes de energia alternativa ou sustentável, elas têm as principais fontes de energia como a solar, como eu tinha comentado, né? Hoje ela fica de 99%, eu acho, das micros em geração de instalação no país, né? Aqui também eu citei que ela está distribuída, as micros em geração distribuídas de energia elétrica têm a potência inferior a 5.000 watts. Elas são abordadas os principais conceitos, né, fundamentais legais e tecnológicos dessa geração, deixados os motores baseados no ciclo Otto diesel, amplamente utilizados, que a gente conhece bem, né? O ciclo Otto os carros mais comuns, né, de gasolina, e o diesel, que a gente também já conhece. Mas também tem as turbinas a gás com motores Stirling, os sistemas de ciclo Rankine orgânico e entre outras coisas. A gente também vai falar um pouquinho sobre a energia elétrica Nitro-Metering. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente. No qual a excedente da geração de energia é injetada na rede e utilizado como crédito pelo consumidor posterior. Isso é muito conhecido. Hoje em dia, talvez não como por esse nome, mas bastante utilizado já. Inclusive até por familiares, vamos dizer assim. Por fim, o trabalho analisa o grau de determinação dessas tecnologias no Brasil, Europa, Estados Unidos, destacando oportunidades e desafios de diversificação de fontes térmicas em pequena escala. Sobre essa parte da introdução, né, a crescente demanda da energia elétrica e os desafios ambientais associados a grandes usinas de geração têm impulsionado o desenvolvimento de modelos alternativos
de fornecimento energético, entre eles a geração distribuída, que é o que vamos falar mais um pouquinho aqui. É caracterizada pela produção descentralizada de eletricidade, próxima ao próprio local de consumo, com menor impacto ambiental. Por que ela fala assim, próximo ao próprio local de consumo? Porque existem energias que hoje em dia também já é bem conhecida, que é a geração faz a geração de energia e distribui para outra gente. Não sei se é de conhecimento de todos, mas, por exemplo, cada fonte de energia solar tem que estar na sua região, porque tudo depende da sua dependência da energia, vamos dizer assim. Aqui em Recife é a... Eita, fugiu a mente agora. Anel. Ai meu Deus, fugiu da mente agora. Isso. É, eu não sei como se fala exatamente, mas só que já em Alagoas já usa outra. Então, tipo, tem que ser, quando a gente vai instalar, um exemplo, um painel solar, e a gente quer, meu pai, isso é um exemplo real, meu pai, ele instalou energia solar na casa dele, em Pernambuco, e ele colocou na loja dele, no carro dele e no depósito dele. Só que eu também tenho uma casa na praia, só que essa casa na praia é em Alagoas. Por mais que seja, tipo, a 30 minutos da casa dele, da cidade dele, já é outro estado. Então ele não consegue distribuir para esse local, porque já é outro estado. Então tem essas restrições também. Atualmente, embora a maioria do sistema micro e mini geração distribuída utiliza painéis solares fotovoltaicos, eles tiveram potencial para o uso de máquinas térmicas, como motores de combustão interna, ciclo Otto diesel, turbina a gás, outros motores de sistema ciclo Rankine, enfim, especialmente em locais com abundância de biomassa e calor residual. Esse trabalho visa explorar essas tecnologias térmicas e distribuir sua viabilidade, aplicando a nível de determinação no Brasil e no mundo. A gente pensa que hoje que a gente só vai usar a energia solar, ou que tipo, só existe esse tipo de energia, existem vários outros tipos que a gente passa despercebido ali, né? E cada detalhezinho do sistema de microenergeração distribuída não é só questão de venda, né? É o que é importante para o consumidor, vamos dizer assim, né? E a compensação é uma forma de empréstimo, a compensação, né, dessa energia é uma forma de empréstimo gratuito da injetora. Como assim compensação, Camila? Tipo, se eu estou lá gerando energia, vamos falar do painel solar que eu acho que é mais fácil de entender. E ele gera muito mais do que eu preciso. Então é só lá. Então essa compensação aí, a gente não vai perder, esse que passou aí, a gente não vai perder. Ele fica lá juntando pra gente usar na próxima. Ou até distribuir para familiares ou outros lugares que a gente quer distribuir, certo? Então, falando agora um pouquinho sobre o conceito, né? Dessa parte que a gente está falando. De acordo com a resolução normativa número 482 de 2012 da ANEEL, a microgeração distribuída corresponde ao sistema de potência instalada de a 75 kW, enquanto a microgeração distribuída refere a 75 kW a 50 kW. Ambas fazem parte do conceito mais amplo da geração distribuída, que consiste na produção de energia elétrica em pequena escala, conectada diretamente à rede de distribuição. O modelo tradicional de geração elétrica do Brasil é centralizado, com grandes usinas hidrelétricas e termoelétricas localizadas longe dos centros consumidores. Isso existe uma vasta infraestrutura de transmissão, ocasionando perdas elétricas ao longo do percurso. Por outro lado, a geração distribuída aproxima as fontes de consumo, reduz perdas e torna o sistema mais resiliente e eficiente. A principal forma de viabilização da micro e mini geração de energia é o sistema de compensação de energia elétrica, que é o net metering. Como eu tinha falado anteriormente, né? Mas só para continuar aqui, é que a energia excedente gerada por uma unidade consumidora é injetada na rede e convertida em crédito. Então você não vai perder o que
que gerou a mais. Esse estresse pode ser abatido pelo consumo da sua própria energia ou de outros, como tinha falado. Esse modelo transformou o consumidor por um supor. Então, tipo, se eu sei que eu gasto só 200 e eu gero 400, poxa, será que eu poderia fazer esses outros 200? Ou será que eu poderia botar na casa da minha mãe esses outros 200 sem precisar que minha mãe também faça toda a instalação do painel solar? Então, tipo, isso é um exemplo muito comum que acontece hoje em dia. E também a parte da venda, né, que é a questão da distribuição, né? Como a gente falou, né, é a geração que acaba distribuindo, né? Esse saldo positivo de energia, né, ou seja, produzir mais do que eu consumi, não é descontado em uma outra fatura no mês de setembro. Mas eu gerei em agosto, mas setembro vai ser descontado. Mas é uma compensação. Então, se eu não tenho painel solar, eu posso produzir energia e dela gerar para outra pessoa, né? No caso, meu inversor, ele transforma e faz com que tenha minha casa, outra casa das pessoas, energia. Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, que essa questão é bem fácil, e, tipo, hoje em dia a gente usa muito isso. Outra coisa também que pode acontecer é tipo, eu uso bastante energia de noite, mas de dia não. Então, tipo, ele vai entender, ele também precisa à noite, vou gastar à noite a minha energia da minha geração. Mas de dia eu não vou precisar usar porque ele recebe energia normal, vamos dizer assim, né? Então, vários países, né, começou a utilizar a partir de 2012. E eu vou mostrar para vocês a resolução. Se você perceber que no Brasil, cada vez mais começa a adentrar mais questões da micromineração das fontes de energia. Cerca de 99% das instalações de micromineração distribuídas no Brasil utilizam energia solar fotovoltaica. No entanto, outras fontes como a eólica, a biomassa, pequenas centrais e até tecnologias como a energia de onda motriz e térmica também são permitidas. As máquinas térmicas utilizadas de geração de energia, apesar de predominância de energia solar, podem ser utilizadas em sistemas de geração, principalmente quando há disponibilidade de combustível alternativos de calor residual. Por exemplo, motores reciclados. Motores de combustão muito conhecido pela gente, que tem a combustão interna com ignição por faísca, né? Que é o famoso do nosso carro, de alguns carros, né? Geralmente movidos a gasolina, etanol e GV. Tem funcionamento simples e boa resposta para cargas variáveis intermitentes, são como os geradores de pequeno porte e aplicações residuais, comerciais leves. Motores de ciclo alto funcionam por compressão e apresentam alta eficiência, especialmente em operações contínuas, são robustos e amplamente utilizados em aplicações industriais, agrícolas e como backup em hospitais e data centers. Suas desvantagens estão na emissão de poluentes, que limitam o uso de áreas urbanas. Turbina a gás. Utilizam gases de alta temperatura para movimentar turbinas acopladas e geradores. Possui rápido tempo de resposta e alta densidade de potência, o que as torna adequadas para aplicações industriais e comerciais. Em países como Estados Unidos, são utilizados sistemas de cogeração em conjunto com fontes renováveis. Os motores steam podem ser motores térmicos fechados que operam com gás a calor externo, possuem alta eficiência e operações silenciosas, com baixa manutenção. São adequados para aplicações de fontes térmicas de baixa ou média temperatura, como biomassa e energia solar concentrada, e ainda não chegou no Brasil. O ciclo do ranking orgânico é uma adequação científica tradicional, que utiliza fluidos orgânicos como ponto de ebulição mais alto, permitindo a conversão de calor residual em energia elétrica em temperaturas mais baixas, 70 a 300 graus Celsius.
É ideal para a recuperação de calor de processos industriais, motores e turbinas. Tem sido cada vez mais aplicada na Europa, mas a presença do Brasil ainda não é limitada. Tem, mas é pouco, bem pouco. A cogeração de máquinas térmicas, também conhecida como geração combinada de calor e eletricidade, né? Vamos dizer, um híbrido, consiste no aproveitamento de substâncias simultâneas de energia térmica e elétrica a partir de uma única fonte de combustível. Máquinas térmicas como motogerador a gás natural, turbina a gás, sistema ciclone orgânico são amplamente utilizados nesse contexto. A principal vantagem da cogeração é a elevação da eficiência global do sistema, que pode ultrapassar 80% quando comparado aos métodos convencionais e gerações separadas. Em sistemas de geração distribuída, a cogeração é especialmente útil em instalações industriais, comercial ou rurais, onde a demanda simultânea por eletricidade e calor com o aquecimento de processos de secagem de grãos. A disrupção tecnológica no Brasil e no mundo. Então, falando um pouquinho sobre... A gente falou alguns exemplos, né, dos motores, das turbinas, e agora falando sobre a difusão da tecnologia no Brasil e no mundo. A gente viu, né, que o Brasil ainda perde para alguns países em questão de avanços, vamos dizer assim, tecnológicos, mas mesmo assim ele ainda não para de tentar, vamos dizer assim, né? Então, no Brasil, o uso de motores ciclo-diesel é predominante, né? A gente sabe disso com toda certeza do mundo, mas tem a adoção de outras tecnologias, como o do ciclone orgânico e o steam, né? Porque o steam ainda é restrita a projetos experimentais, mas geralmente em parceria com universidades ou centros de pesquisa, eles têm essa previsão. A direção favorece fontes renováveis e modelo solar, o que limita a expansão de outras alternativas, exceto quando associadas à biomassa ou calor residual. Na Europa e nos Estados Unidos, a fonte de incentivo ao uso do OEC em processos industriais e de cogeração com biomassa. Os motores têm são resistências, bem diferentes da do Brasil, né? Em edifícios com sistema de aquecimento combinados, especialmente na Alemanha, Suécia e os Países Baixos. Já nos Estados Unidos, investe em microturbinas a gás, sistemas híbridos e soluções térmicas integradas ao armazenamento de energia. Em ambos os contextos, políticas públicas e subsídios têm papel fundamental na tecnologia. Um estudo de caso que eu pesquisei sobre esse tema, que eu achei bem interessante, foi o biogás com fonte térmica na microgeração rural. Aqui, né, no Brasil, se não me engano, não, foi uma dissertação, né, uma dissertação de Marenza Tupone Santos, de 2022, até recente, né. Eu achei outra também documento, uma outra dissertação de 2016, se não me engano, foi 15, mas essa achei mais atual, achei interessante trazer aqui pra gente. Ela apresenta um estudo técnico detalhado sobre a aplicação de biogás como fonte de energia despachável na geração distribuída, especialmente no contexto da nova lei. A autora destaca que, ao contrário das fontes intermitentes como solar e eólica, a biogás possibilita o armazenamento e uso conforme a demanda, sendo, portanto, né, uma fonte despachável de energia elétrica. No estudo de caso abordado, a autora analisa uma planta de biogás instalada em uma unidade rural, tipo, lá no Paraná mesmo. Acredito que eu vou ter uma foto aqui pra gente ver. Poxa, eu vou ter a foto, deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei realmente muito interessante. Poxa.
Dando continuidade aqui, né? Falando sobre o estudo de caso, a dissertação de Maria Tupã dos Santos, aqui do Paraná, aqui do Brasil, ela apresenta um estudo de caso técnico, né, detalhado, sobre a aplicação do biogás como fonte de energia despachável da geração distribuída. Especificamente no contexto da lei, né, 2022, essa autora ela destaca que, ao contrário de fontes intermitentes como solar e eólica, que a gente conhece, a biogás possibilita o armazenamento e o uso conforme a demanda, sendo, portanto, uma fonte despachável de energia elétrica. No estudo de caso abordado, a autora analisa uma planta de biogás instalada em uma unidade rural no estado do Paraná, né, tipo num sítio, numa fazenda, que utiliza resíduos orgânicos e dejetos de animais como matéria-prima. Bem grande, ela fez bem grande, bem parecida até com o que o professor está produzindo, só que numa escala maior. E a central geradora é composta por biodigestores, né, que converte biomassa em gás metano, o qual é acionado motores térmicos que acionam geradores elétricos, conectados à rede de distribuição local. Alguns dados técnicos revelam que inclui a potência instalada, né, que é de 75 kW, caracterizada por microgeração distribuída, a eficiência do sistema, né, que é 38% na conversão térmica e elétrica, a economia gerada, né, redução aproximadamente 45% da fatura de energia elétrica da propriedade, e lembrando que a propriedade é bem grande, que é tipo uma fazenda. Benefício ambiental, a diminuição de emissões de gases de efeito estufa na ordem de 116 toneladas de CO2 equivalente por ano, além de gerar energia elétrica, né? O sistema contribui para o ciclo sustentável da propriedade ao produzir biofertilizantes como subprodutor do processo de biodigestão. Segundo a autora, né, esse modelo demonstra um tecnicamente viável e ambientalmente vantajoso. Claro, tem um investimento ali, como todas as outras coisas que a gente também vai investir, mas é muito viável e está ajudando o meio ambiente. Mas ainda existem os incentivos regulatórios, né? Linhas de créditos acessíveis para se tornar economicamente competitivos para pequenos e médios produtores rurais. O estudo reforça a aderência de biogás aos principais gerações distribuídas, despacháveis definidos pela lei. Em vez de permitir operações sob demanda, pode auxiliar na estabilidade do sistema elétrico, especialmente em horários de pico. Assim, a eficiência potencial estratégico dessa tecnologia pode diversificar a matriz energética nacional e impulsionar a consolidação de gerações distribuídas térmicas no Brasil. Peguei também aqui um tema para acrescentar um pouquinho, né, experiências internacionais com a geração distribuída. Essas experiências oferecem aprendizados baseados sobre os melhores caminhos para o fortalecimento dessa energia sustentável e descentralizada. Os países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão adotam estratégias distintas, mas com objetivos convergentes. Ampliar a participação de fontes renováveis, empoderar consumidores e aumentar a segurança energética. Nos Estados Unidos, a geração distribuída é fortemente influenciada pelas fontes estaduais. Em estados como Califórnia e Nova York, programas como Net Energy Mix e créditos tributários federais permitem a expansão de energia solar em residências de pequenas empresas. Além disso, os Estados Unidos têm investido em tecnologias térmicas para a microgeração, como turbina a gás e sistemas híbridos. Na Alemanha, um dos exemplos mais expressivos da criação de energia mundial é por meio da política pública, chamada, como em português, né, mudança energética, né? Essa palavra aqui que eles usam lá. O país estipulou a produção descentralizada e promoveu a criação de mais de 800 cooperativas energéticas, nas quais os cidadãos são coproprietários de sistemas de gerações, o que também pode acontecer aqui no Brasil, né? Não só porque é de fora. A estabilidade regulatória, combinada com mecanismos de remuneração como feed-in traffic, assegurou a previsibilidade e retorno sobre o investimento. Já no Japão, o avanço da energia da geração distribuída está associado à busca por resiliência energética após o desastre nuclear da Fukushima em 2011.
mas adotou um modelo focado em micro-redes e fontes despachadas, que incentiva as instalações de geradores térmicos baseados em bioelétricas naturais e calor industrial. O uso combinado de armazenamento de energia e sistemas térmicos permite garantir o fornecimento estável, mesmo em áreas com infraestrutura fragilizada. Há também forte interação entre geração distribuída e estratégia de conversação, que também tem exemplo do Reino Unido e entre outros países. Comparado com o Brasil, observa-se que, embora a lei número 14.300 de 2022, ela representa um avanço importante. O país ainda enfrenta desafios relacionados à burocracia de acesso, falta de monitoramento específico, para as tecnologias térmicas e baixa difusão do conhecimento técnico. A adoção de medidas inspiradas nessas experiências internacionais poderia acelerar a diversificação da matriz energética brasileira e viabilizar a inclusão de sistemas de micro e mini geração térmica com maior escala e eficiência. Qual é a perspectiva futura para o Brasil? A gente vê que está crescendo, mas qual é a perspectiva que a gente tem aqui? Vamos dizer assim, muito bem. O cenário brasileiro hoje, para a geração térmica distribuída apresenta um horizonte promissor, especialmente à luz do Plano Nacional de Energia, que prevê a diversificação da matriz energética e o estímulo de fontes renováveis sustentáveis. A gente hoje já consegue ver isso, principalmente quem trabalha na indústria, já vê o quanto essa questão de fontes renováveis, sustentabilidade está em alta. Porque é preocupante, a gente sabe que nem tudo é ilimitado, então a gente precisa tentar ver algum meio de ajudar o meio ambiente, Então, o avanço das tecnologias e a cogeração, aliadas à valorização de resíduos como biomassa e biogás, abriu oportunidades para integrar sistemas térmicos eficientes em diversos setores. Tanto que existe desafios relacionados ao alto custo desse investimento. Então, claro que a gente quer muito que a gente vai gastar com isso, E a burocracia para a conexão à rede de escassez de energia grande, especialmente pequenos produtores, é grande ainda. Assim, então, é fundamental que políticas públicas avancem no sentido de facilitar esse acesso, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha e entre os países. Então, promover a capacitação técnica e garantir a segurança regulatória para impulsionar a adoção de máquinas térmicas de micro e mini geração, distribuídas em todo o território nacional. Um pouquinho sobre a conclusão desse trabalho é que a micro e mini geração distribuída representa uma tendência irreversível na construção de matriz energética mais eficiente e descentralizada e sustentável. O modelo brasileiro, inicialmente impulsionado pelo Sistema de Recuperação de Energia, que é o NET-MITER, viabilizou a população de energia solar fotovoltaica, especialmente em residências e pequenas empresas. Contudo, restringir a geração distribuída apenas fontes potencialmente limitadas seu pleno potencial. Máquinas térmicas como motores ciclos altos, diesel, turbina a gás, motores e sistema OSC oferecem alternativas viáveis, especialmente em contextos em que a disponibilidade de biomassa, resíduos ou calor residuais. Tais tecnologias são capazes de fornecer energia despachável, operando conforme a demanda e oferecendo estabilidade do sistema elétrico. O estudo de caso que eu apresentei de Merim, ele envolve a planta de biogás na unidade do Paraná, evidencia que a geração térmica distribuída está chegando. Tem tecnologia, é vantajosa e é sustentável, Com potência de 75 kW, a usina reduziu 45% de sua energia. E por que a gente não consegue fazer isso em outros lugares também? Então, o Brasil tem oportunidade de evoluir, está evoluindo, e é essencial fomentar essa pesquisa. Não só essa pesquisa, essa revista, mas entre outras que tem sido estudadas no tempo. Adotar essas medidas, o país poderá não apenas diversificar sua matriz energética, mas também promover a inclusão energética
desenvolvimento regional e redução de emissões de gases de efeito estufa de forma mais abrangente. Aqui está algumas referências, né? Inclusive tem também a parte do relatório, né? Da dissertação, no caso, que eu acho bem interessante dar uma olhada aqui, do Paraná Curitiba, é bem interessante. Além das outras dissertações também que eu vi. Agradeço a todos, espero que tenham gostado e vamos seguir para o próximo tema.